Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre pintores, a história de pintores e alguma análise do trabalho deles. Hoje eu quero falar sobre um cara que ele é um pintor barra ilustrador, né? Ele é do começo ali da ilustração moderna, na transição ali da pintura para a ilustração. E ele foi um dos artistas comerciais mais relevantes por 4 décadas nos Estados Unidos, antes do Rockwell, que já tem um vídeo aí sobre o Rockwell no canal, vale muito a pena ver. Mas muito antes do Rockwell, o artista mais relevante dos Estados Unidos era um alemão, né? Ele nasceu na Alemanha e mudou para os Estados Unidos com 8 anos com a família em 1882. Estou falando do Joseph Christian Leyendecker, ficou conhecido como J.C. Leyendecker. E o Leyendecker, ele era um pintor que, como eu falei, ele mudou para os Estados Unidos quando tinha 8 anos. E daí, aos 16, ele entrou como aprendiz de gravurista numa empresa chamada J. Mans Company. E virou um artista em tempo integral da empresa e foi se aprimorando no Instituto de Arte de Chicago. E lá em 1896, ele e o irmão, Frank Leyendecker, foram para Paris, estudaram na Académie Julian, com alguns pintores famosos da época, o Adolphe Bourdieu, o Jean-Paul Laurens e o Benjamin Constant. Não confundir com o general aqui do Brasil. Benjamin Constant, um pintor europeu que viveu de 1845 a 1902. E nessa academia eles tiveram um aprendizado da técnica do neoclássico, né, do trabalho da pintura neoclássica, que era o que se ensinava na época, que é aquela pintura renascentista, né, mais focada em anatomia, que já tinha aquelas ferramentas de perspectiva e tudo mais. Mas também foi nessa época que eles entraram em contato com um trabalho artístico barra publicitário de um pessoal como o Jules Cherret, o Mucha e o Toulouse-Lautrec. Do Mucha e do Toulouse-Lautrec tem vídeos aí no canal. Eles são antecessores aí do design, eles são quase patronos do design. Eles faziam muito trabalho comercial e o trabalho deles tinha muita técnica que hoje a gente institucionalizou e a gente tem como tem bem formatada dentro do design, bem teorizada. Mas o Mush e o Lautrec faziam meio que por instinto. E conhecer o trabalho do Mush e do Lautrec fez eles terem uma ideia, né? Assim, passarem a ter uma mentalidade que misturava essa pintura clássica que eles aprenderam, essa pintura acadêmica, com essas técnicas com informações gráficas que podiam ser usadas de forma comercial. Então eles voltam para Chicago em 1897, montam um estúdio e começam a trabalhar com várias publicações, né? Eles tinham uma parceria com uma revista chamada Collier's. Os Landeck fizeram 48 capas para Collier's. E o Saturday Evening Post, que o Leyendecker, né, o J.C. Leyendecker, fez 322 capas para o Saturday Evening Post. Foi um material que assim redefiniu a, o que era uma capa de revista, transformou a capa de revista numa nova forma de arte, esse conceito de que a capa era um pequeno pôster com um design que comunicava assim com muita rapidez, né, o que tinha, qual era o conteúdo da revista, né? Ele trabalhou 43 anos no Saturday Evening Post, publicando capas para eles. E ele foi o único ilustrador com mais capas do que o Rockwell nessa revista. O Rockwell vem depois substituir ele como artista, como capista principal do Saturday Evening Post. E a gente fala
os irmãos Landecker falam que eles tinham uns estúdios, mas o pintor mesmo, o principal pintor era o Joseph Christian, né, o J.C. Landecker. Você quase não tem trabalhos do irmão dele. Ele assinava, ele era um bom pintor, ele assinava como F.X. Landecker, né, o nome dele é Frank. Mas ele teve uma carreira muito curta e ele teve vários problemas, assim, principalmente com drogas. Tanto que a morte dele é meio tida como um suicídio induzido por overdose de morfina. E ele morre bem cedo, mas ele acompanhava o irmão, enquanto ele meio que acompanhava ali o sucesso do irmão e trabalhava com ele. Além essas capas ilustradas que o Landecker fazia, né, elas traziam pessoas e temas da época, e a capa ela tocava o público pela habilidade dele de capturar e representar assim, uma variedade de emoções humanas, de mostrar situações bem peculiares do cotidiano dos Estados Unidos. E ele tinha um estilo marcante, aquelas as pinceladas amplas, um traço bem anguloso. Tudo ali ganhava muita vida com um uso de cores interessantes e um contraste bem ousado, assim. Em 1900, o Landecker ele muda para Nova York e lá ele faz um contrato com uma marca de roupas que foi o que garantiu a fama para ele mesmo. Por mais que a gente tenha as capas dele como uma grande referência, o que tornou ele um ícone da época foram os anúncios das marcas de roupas. Principalmente a Aeron Collars and Shirts. O Aeron Man, né, o modelo, né, esse homem vestido ali com as roupas da Arrow, né, um cara estiloso, elegante, essa persona, quem define ela é o Landecker com as pinturas dele, com os comerciais que ele faz, os anúncios publicitários que ele faz para essa empresa. E entre 1905 e 1930, esse homem que o Landecker desenhava, ele era o padrão do homem americano bem vestido. 20 anos depois do Landecker começar a fazer esses trabalhos, o Fitzgerald, né, aquele escritor, ele escreve lá o Grande Gatsby, e o visual do personagem principal do Grande Gatsby é inspirado em certa parte nesse Arrow Colors Man, né, nessa persona que o Landecker criou. Tanto que no livro, uma personagem, a Daisy Buchanan, ela fala pro Gatsby: nossa, você parece sempre tão legal, com um visual tão legal. Você parece aquele cara, aquele homem do anúncio. Você sabe, aquele homem do anúncio. Esse anúncio que ela está falando, apesar de não estar explícito no livro, muita gente atribui a ser os anúncios do Landecker, que eram a referência de masculinidade da época, masculinidade elegante, né? E além de trabalhar para Aaron Carlos, ele começou a fazer propaganda para várias outras fábricas de roupa, né, fábricas de ternos, fábrica de meia, de roupa íntima. E além da moda masculina, ele também tinha um trabalho publicitário bem relevante como um todo, né? Ele fez ilustração para diversos segmentos. Uma que ficou uma série de ilustrações que ele fez ficou muito famosa, tanto quanto as de roupas, né, tanto quanto a do universo masculino, foi uma série que ele fez a partir de 1912 para Kellogg's, a marca lá de sucrilhos, né, de cereal. Ele fez uma série de pinturas retratando umas crianças angelicais, alguns adolescentes comendo lá o cereal, e as mães adoravam, né, aquelas pinturas. Ele estampou as caixas de cereal, então era um sucesso, assim. As criancinhas dele tinham aquela carinha, né, a bochechinha vermelhinha,
aquela carinha bem de anjinho, assim, e marcou ali uma época como se via a criança e o bebê na publicidade, né? Inclusive, um dos feitos do Linebacker foi de cristalizar essa ideia de usar um bebê para representar o Ano Novo. Era uma das capas clássicas que ele fazia para as revistas. Era um bebezinho com a faixa do ano que estava entrando, que é uma figura visual que a gente usa até hoje. E, apesar dele não ser o criador do Papai Noel que a gente tem visualmente na cabeça, aquele Papai Noel de barba branca, roupa vermelha, né, que foi criado pelo Haddon Sandblom, ele foi um dos ilustradores que ajudou a cristalizar essa imagem, que ajudou a divulgar essa imagem do bom velhinho de roupa vermelha e tudo mais, né? Que é o Papai Noel que a gente diz da Coca-Cola, vamos assim dizer. Uma coisa curiosa é que, assim, o trabalho do Leyendecker, ele tem, tanto nesse trabalho masculino, né, nas capas, ele tinha um lado homoerótico no trabalho dele. Os homens eram sempre lindos, elegantes. As mulheres, se você olha, elas são assim bem sutilmente masculinizadas, e esses detalhes revelavam um pouco esse lado. Mas, por causa da criminalização da homossexualidade na época, ele levava uma vida muito discreta, isso era bem um segredo de Estado, assim, ele não tinha uma. Ele era famoso, mas ele não tinha uma vida pública. Ele era uma pessoa bem contida. Inclusive o Arrow Man, né, o modelo que ele usou para as pinturas dele, que é o Charles Beach, o Charles Beach era um principal modelo que ele usava para esses anúncios masculinos, virou assistente e agente dele e companheiro para a vida dele, que viveu com ele por quase 50 anos. O Charles Beach viveu com o Leyendecker. E quando o Leyendecker morreu, ele deixou instruções para o Charles para ele destruir todos os documentos, cartas, anotações que tinha que tratavam da vida pessoal do Leyendecker. Então sabe-se pouquíssimo da vida do Leyendecker. A maioria são informações terceirizadas e meio assim colhidas, né, de forma pelo que se via dele na época, né, pelo que se sabia por terceiros. E os Leyendecker, né, o J.C. Leyendecker e o irmão, né, que estava sempre ali com ele, eles fizeram tanto sucesso depois que eles saíram de Chicago e foram para Nova York, que depois de 10 anos trabalhando em Nova York, eles construíram uma mansão numa cidade que chama New Rochelle, que é no subúrbio de Nova York, que é uma cidade curiosa, que curiosamente abrigou assim, vários artistas, tanto da época dele quanto um pouco depois, né? O Frederick Hamilton, o Edward Penfield, o Orson Lowell, o Dean Cornwell e o próprio Norman Rockwell moravam nessa cidade de New Rochelle. O Norman Rockwell ele era novinho e ele admirava muito o Leyendecker. O Leyendecker ele é uma inspiração assim muito clara do Norman Rockwell no conceito de arte comercial. E no decorrer da carreira, né, quando teve lá a Primeira Guerra, o Leyendecker, ele e outros ilustradores da época fizeram vários daqueles pôsteres clássicos, pedindo para os jovens se alistarem, pedindo para as pessoas comprarem os War Bonds, né, que são aqueles títulos para ajudar o governo financeiramente. E foram seguindo a vida, trabalhando, né, o Leyendecker pintando, o Charles, ele, que era o agente, morava lá com eles, né, era o Charles, quem morava nessa mansão que eles montaram era o Frank Leyendecker, a Augusta Leyendecker, que era a irmã dos dois, e o Charles. Mas o Frank e a Augusta, por brigas, né, ali com o J.C. Leyendecker, principalmente por causa desse problema de drogas do Frank,
acabaram se mudando em 1923 e daí no ano seguinte o Frank ele já morre com aquela overdose, lá, suposta overdose que a gente já falou. E apesar da morte do irmão ter abalado muito o Linebacker, o sucesso comercial dele continuou crescendo. Mesmo com a crise de 29, quando tem a crise econômica nos Estados Unidos, a quebra da bolsa, e vários dos clientes do Linebacker faliram na época, ele ainda continuou fazendo as capas para o Saturday Evening Post, né, daquela época de 29 até para frente, uns 10 anos depois da crise de 29, ele ainda fez 90 capas para o Saturday Evening Post. Mas na década de 30, o trabalho dele já foi perdendo assim aquela atratividade, o trabalho dele não pela qualidade do trabalho dele, mas sim pelo gosto na época, porque o trabalho dele continuava no mesmo nível, mas começou a não ser visto mais como tão interessante, alguma coisa assim, ele foi meio que saindo da moda. Então, foi recebendo menos pedidos. Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, ele faz ainda alguns cartazes, algumas coisas. E logo depois que os Estados Unidos entram para a Segunda Guerra, ele faz a última capa para o Saturday Evening Post que ele fez antes do Norman Rockwell assumir como capista principal. E o que manteve ele nessa época foi ali esses posters que ele fazia, alguns calendários, algumas artes menores e algumas capas para uma revista chamada The American Weekly, que é daquele William Randolph Hearst, aquele milionário magnata das comunicações dos Estados Unidos. Foi isso que evitou ele de falir no fim da vida. Apesar dele ter ganho muito dinheiro, ter construído a mansão lá, ter uma vida considerável, né, com a arte dele, perto do fim da vida, quando ele perde atratividade, o dinheiro começa a secar. E ele vai ficando com cada vez menos recursos. Em 25 de julho de 1951, o Landecker teve um infarto na casa e morreu. O, o amante dele, né, o marido dele, o Beach, né, na época não eram casados, obviamente, né? O Charles Beach e a irmã Augusta, eles herdaram o que sobrou do patrimônio do Landecker, inclusive várias pinturas originais, e algumas dessas pinturas o Beach leiloou na própria casa ali que o Landecker viveu. Entre as pessoas que estavam no funeral dele estava justamente o Norman Rockwell, que foi um amigo ali, meio um aprendiz durante a vida toda, sempre se comunicou, sempre conversou com o Landecker. E já tinha, naquela época que ele morreu, já tinha assumido como artista principal do Saturday Evening Post. E ele se tornou, o Rockwell ele se torna o ilustrador, naquela época que o Landecker morreu, ele tomou, né, o título, né, assim, o cargo, vamos assim dizer, de ilustrador mais amado dos Estados Unidos. E uma coisa meio triste é que assim, o Landecker ele foi o artista comercial mais bem sucedido do país, mais bem sucedido dos Estados Unidos, mas ele foi enterrado no cemitério de Woodlawn, num túmulo que não tinha nem o nome dele, num túmulo sem identificação, e ficou assim por vários anos, né, até depois identificarem o túmulo dele. É bem curioso, né, esse arco da vida do Landecker, como você vê que assim a arte, a estética, ela tem uma validade. Por mais que a gente olhe o trabalho do Landecker hoje e ache lindo e ainda estude o trabalho do Landecker, ele esteja, os trabalhos dele estejam em vários museus, como ele era um artista comercial, ele vivia dessa arte comercial, né, de publicar, de anúncios, capa de revista. Quando você sai da moda, entre aspas, acaba o dinheiro, acaba os pedidos. E era um tipo de trabalho que ele fazia que era muito específico, né? Uma pintura, um trabalho complexo. Sobre a arte do Landecker em si, ele tinha algumas peculiaridades, né? Ele preferia modelos, né? fazer o trabalhar com modelo vivo em vez de referência fotográfica. Ele trabalhava ali com uma mistura
secreta, né, de tinta óleo com terebentina, né, uma quantidade que só ele sabia ali de tinta óleo com terebentina. Então, quer dizer, ele trabalhava com o óleo de uma forma mais fluida, né, mais líquida, não tão densa. E isso produzia aquelas pinceladas fluidas dele, né, aquela área iluminada, e permitia ele ter aquela precisão que ele tinha no desenho. É interessante que o trabalho do Leyendecker ele é mais gráfico e mais, ele parece mais uma pintura, ele parece mais um trabalho artístico do que o do próprio Rockwell, que vem depois dele. O trabalho do Rockwell, ele é num nível de perfeição que chega quase ali na foto que ele faz. Ele tem ali os seus exageros nas expressões, ele tem suas características, mas o trabalho do Rockwell parece quase uma foto. O trabalho do Leyendecker, ele, por mais preciso que seja, por mais realista que seja, ele é um trabalho que tem uma estilização. Você pode ver assim o desenho tem uns recortes bem geométricos em alguns pontos. Ele usava muito umas achuras coloridas que são lindas, mas são elementos gráficos, não são elementos que você olha e você fala assim, não, isso é realista, realistão, né? Não, realista não, né? Naturalista. Não parece mais uma foto, porque você olha, você vê aquelas achuras coloridas, então você sabe que aquilo é uma pintura, você sabe que aquilo não tinha intenção de reproduzir fielmente uma foto, e sim ser uma pintura com elementos gráficos. Isso é uma coisa que eu acho interessante no trabalho do Leyendecker, inclusive é uma coisa que deixa o trabalho do Leyendecker mais interessante que o do Rockwell, que veio depois. Porque o nível de informação gráfica que o Leyendecker colocava nas pinturas é maravilhoso. É uma coisa, assim, maravilhosa. Enfim, era isso que eu queria falar sobre o Linebacker. Quem acompanha o site sabe que tem uma newsletter que eu mando, que chama Cadernos de Recorte. Você pode se inscrever na newsletter. Toda semana eu tenho feito algumas análises de obras específicas, análises curtinhas. Então eu vou falar de alguns trabalhos do Leyendecker, falando especificamente da técnica de cada quadro nessa newsletter. Você pode se inscrever lá. Vai lá no site diletanteprofissional.com.br, tem lá a caixinha para você se inscrever ali do lado. E é isso, obrigado por quem ouviu, obrigado pela paciência. Deixe nos comentários se você quer ver algum outro pintor, alguma outra coisa. E até mais.